A paz do Senhor Jesus a todos vocês que me assistem, que me ouvem neste momento. Glória a Deus por estas mensagens que Deus tem trazido aí ao meu coração para transmitir a vocês. Tem ajudado milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Esteja orando por este trabalho, por este ministério que tem sido uma luta para poder trazer a vocês aí cada mensagem gravada. Mas com certeza o Espírito Santo está conduzindo todas as coisas. Já fiz aí 5 mensagens. A sexta eu coloquei uma oração de cura interior, tá? Então vou fazer agora a parte 7. Então na sexta foi oração, acompanhe, ore junto lá, é muito bom para te ajudar nesta cura interior. E na parte 5 eu terminei dizendo sobre a questão do corpo, alma e espírito, onde o inimigo já conseguiu trazer esse problema lá dentro do Jardim do Éden. E lá no Jardim do Éden, só para lembrar vocês que estão me seguindo, já teve 3 problemas lá dentro que é importante nós estarmos considerando isso no nosso dia a dia. Que é, primeiramente, quando nós pecamos, nós temos medo, nós nos escondemos de Deus e também nós nos justificamos. Então são 3 itens importantes que nós temos que sempre avaliar, né? Sempre quando temos medo, sempre quando nos escondemos, e sempre relacionado a Deus, né? Porque o pecado nos afasta de Deus. E uma outra coisa muito importante, ainda mais nesses últimos tempos, nessa última geração, é que nós nos justificamos muito. Sempre colocamos a culpa nos outros e nunca reconhecemos que nós é que erramos, que nós é que somos culpados. Então agora, nesta parte lá também, eu finalizei que Jesus Cristo veio para resolver tudo isso. Em Isaías capítulo 61, fala que o Espírito ungiu o Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 4,18, ele ali disse que esse Espírito estava sobre ele, e então, a partir de então, hoje, ali, estava se cumprindo aquela escritura, porque ele iria obedecer ao Pai até a morte de cruz, e na sua morte e ressurreição, então agora ele consegue cumprir o propósito de Deus, salvar o homem e a mulher, o ser humano, e agora o Espírito Santo, o outro Consolador, veio para entrar na vida de cada um de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. E a partir de agora é que começa verdadeiramente a cura interior, com toda esta base que eu fui dando para vocês compreenderem. Olha que coisa interessante. Quando Adão não tinha ainda pecado, então não tinha toda essa situação de Deus entrar no espírito para depois ir para a alma e para o corpo. Por quê? Porque Adão era perfeito. Adão e Eva, eles não tinham pecado. Então Adão falava com Deus face a face, sempre, todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar com ele. Então não tinha problema nenhum, porque o espírito, a alma e o corpo de Adão e Eva eram perfeitos. Quando o pecado entrou, e lembrando, o pecado entrou porque o homem e a mulher usou, e ainda nós temos, o livre-arbítrio para escolher. Como Adão escolheu pecar, ou seja, desobedecer a Deus, então agora a situação do homem é diferente da de Adão, que estava no Jardim do Éden. Qual é a situação agora do homem? É que Adão pecou, o salário do pecado, que é a morte, também entrou. Todos nós somos pecadores, todos nós morremos, todos nós agora temos todas as consequências desta natureza. E isso tudo por causa de que eu e você e Adão usamos o nosso livre-arbítrio para fazermos escolhas. E ainda continuamos tendo, e sempre vamos ter o livre-arbítrio, porque Deus não fez ninguém robô. Ou seja, você é responsável pelas suas escolhas e eu também pelos nossos atos. Tudo bem? Então agora Deus sabe que no corpo de Adão, do ser humano, existe a natureza do pecado. Então agora ele já tem que chegar até nós de uma outra forma. Por quê? Porque Deus respeita princípios. E Deus também deu a sua palavra que ele certamente morreria no dia em que dela comerdes. E depois nós sabemos que Adão veio falecer, como todos os homens hoje morrem por causa dessa desobediência. Mas Deus é tão bom que ele já preparou para nós uma tão grande salvação, e quando veio Jesus, ele pagou o preço, ele pagou essa dívida, aquilo que Adão pecou e trouxe a todos nós. Agora Jesus também
Porque em Romanos fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e também por um só homem veio a bênção, veio a vida eterna, que é Jesus Cristo, mas para todos aqueles que lhe obedecem. Então hoje, você que crê, o Espírito Santo, ele está dentro de mim e de você. Então como que funciona agora a questão da cura interior para que você possa compreender, tudo bem? Então lá com Adão ele falava face a face. Depois que Adão caiu, agora Deus precisa então fazer o seguinte: começar a limpar de dentro para fora todo o nosso ser tripartido. Que ele limpa o espírito, a alma e o corpo, aonde foi corrompido pelo pecado. Então, quando Jesus ele morreu ali na cruz, pagou o preço, e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo para todos aqueles que creem. Então o Espírito Santo, você que creu, ele vem e agora vem habitar no seu espírito. Mas isso não quer dizer, e você que é crente sabe bem disso, que você creu, olha para a sua situação. Você é batizado, e tem gente que tem até anos na vida cristã. Mas olha para a tua vida se você verdadeiramente não tem ainda problema, não tem dificuldades, e principalmente traumas. A igreja hoje está muito doente, e Deus, não só eu, como outros que estão por aí, nos chamou para ajudar a igreja do Senhor, porque ela está muito doente, mesmo com o Espírito Santo, com Deus dentro dela, e você sabe que eu estou falando a verdade. Pode olhar para você, para sua família, e olhe para os irmãos que estão em volta aí, aonde você congrega. Se você perguntar para eles se eles têm problema, é muito. Então, quantas pessoas hoje não estão precisando desta cura e dessa libertação, de ter não só paz no espírito, mas paz na alma e paz também no corpo, porque você sabe que uma coisa leva a outra. Quando o espírito está com problemas, a alma também está suja, então tudo isso reflete para o corpo, aí vem doença, vem trauma, vem síndrome do pânico, eu vou citar alguma coisa aqui como testemunho, vem enfermidades, é a doença do século aí que é depressão, é infarto, e aí é sintomas, é crente vendo vulto, vendo demônio, é crente ouvindo voz, é crente que não tem paz, é crente que em casa, né, é terrível as coisas. Então, e procura ajuda lá na congregação, só que infelizmente muitas congregações não crê que é necessário todo esse processo. A pessoa pensa que já está tudo resolvido, mas ela não consegue olhar no espelho e encarar o fato de que, de fato, a graça, a salvação é pela graça, nós estamos salvos. Mas olha para a igreja, vê se ela está limpa. Lembrando que nós temos que apresentar a igreja do Senhor, uma igreja santa e sem mácula. E aí a pergunta é, você que faz parte da igreja do Senhor, você realmente está santo? Você está sem mácula, ou seja, sem nenhuma mancha, sem nenhum problema aí dentro? Você realmente está pronto para casar com o noivo verdadeiramente quando Jesus voltar? Será que é essa a igreja que ele está esperando? Ou ele quer uma igreja igual aquelas 5 prudentes, não as 5 nécias? Lembra a parábola das 10 virgens? As 10 virgens, 10 crentes. Só que somente 5 casou, foi para as bodas. E as outras 5 ficaram, não entraram nas bodas. Por quê? Porque todas elas tiveram a chance de se limpar, mesmo crente. Mas 5 nécias não fizeram o processo de cura e libertação, vamos dizer assim, tá? Não permitiram que as suas vasilhas fossem cheias do Espírito, né? Que a sua alma e o seu corpo. Mas as prudentes, elas estavam prontas e por isso elas casaram com o noivo. Então, que nós possamos fazer parte das prudentes e não das nécias, tudo bem? Então, hoje eu vou aqui mostrar algo mais que é de suma importância sobre a cura interior. Quando o Espírito Santo entra no teu espírito, ele entra porque você creu. Agora ele quer ir também para a tua alma. E para que o Espírito Santo controle a tua alma, cuja parte líder é a mente, você também precisa permitir. Lembra do livre-arbítrio? Jesus ele só vai para a alma, o Espírito Santo só vai para a alma se você permitir. E ele só vai para o corpo se você permitir. E ele só continua no Espírito se você permitir. Então lembre-se que sempre é a tua permissão, nunca é uma invasão. Tudo bem? Então é importante você atentar para o livre-arbítrio sempre, tá? E isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo simples. Um amigo seu, quando você o convida para entrar na sua casa, você não vai chamando ele para entrar logo no seu quarto, não é? Ou para algum lugar. Você simplesmente chama ele para entrar na sua sala
E depois que você vai conhecendo mais essa pessoa, aí é que você também vai começando a ter intimidade, essa pessoa começa a frequentar a sua casa, e aí que você vai tendo confiança, e você vai permitindo que ele vá até o teu quarto, fique algumas horas ali, e você começa até a mostrar algumas coisas. Por quê? Porque agora criou um laço de confiança. Um exemplo simples, tá? Porque ninguém entra na sua casa e já vai se apoderando de tudo. Para alguém um dia ter acesso a toda a tua casa, ele precisa ser teu amigo, ele precisa ter tua confiança e ele precisa demonstrar verdadeiramente junto contigo que pode um ou outro entrar, ir e sair, porque é um laço de confiança. E eu creio o seguinte, quando o Espírito Santo ele entra dentro do seu espírito, você precisa confiar nele, ou seja, você precisa abrir o seu coração, permitir que ele não só fique no seu espírito, mas que ele também comece a sondar a sua mente, o seu inconsciente, o seu subconsciente. Então ele comece a entrar nos quartos da sua vida, porque a Bíblia fala, quando dou exemplo de casa, a Bíblia fala que nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo mora em nós como de fato mora, ele sempre, por mais que ele é o Senhor, mas ele nunca faz nada sem a tua permissão. Vou bater muito nessa tecla, sua permissão, seu livre-arbítrio. Então olha que interessante, ele quer entrar no quarto, ele quer entrar na cozinha, ele quer entrar no banheiro, ele quer mexer no teu criado mudo, ele quer abrir o teu guarda-roupa, mas ele não faz isso se você não permitir. Então uma pessoa que também vai na tua casa para abrir o teu guarda-roupa tem que ter a tua permissão. Então isso tem que ter um laço de confiança. Você conhecendo a palavra, tendo comunhão, orando, lendo a Bíblia, você vai ter uma intimidade tão grande com o Espírito Santo que você vai começar a permitir falar com ele todos os teus traumas, você vai perder vergonha e vai abrir o teu coração para que ele entre e limpe. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não gosta de lugar sujo. E nós temos verdadeiramente muita sujeira ainda dentro de cada um de nós. E essa sujeira, lógico, ele já entrou no espírito, ele está limpando. E também a maioria das nossas sujeiras estão na nossa alma, na nossa mente, no nosso subconsciente. Tá? Então, vou dar um outro exemplo. Uma questão física trazendo depois do nosso interior. Vocês sabem que, por exemplo, aqui na minha rua, na minha casa, o lixeiro passa aqui de segunda, quarta e sexta. Tudo bem? Segunda, quarta e sexta. Então, o lixeiro ele não entra dentro da minha casa para pegar o lixo que está aqui dentro. Ele passa lá fora. Se eu levar o lixo lá para fora, ele leva embora o lixo. Agora, se eu não colocar o lixo lá fora, o lixo continua dentro da minha casa e ele vai embora. Estou dando esse exemplo simples porque nós temos muito lixo na nossa alma. E Jesus quer levar isso embora. Ele quer limpar isso daí. Ele quer queimar, ele quer destruir isso daí para que a tua casa fique limpa. Mas ele não vai entrar na tua casa para tirar esse lixo se você não pegar este lixo e entregar na mão dele para ele levar. Compreende? Um exemplo simples para que você entenda. Eu como homem tripartido e você também, corpo, alma e espírito, precisamos ser limpos, precisamos ser santificados, tá? E aí eu preciso permitir que o Espírito Santo faça isso. E aí eu vou dar aqui um dos lixos que a grande maioria tem no nosso interior, que precisa de entender muito forte o que é o mundo espiritual. Tem muitos lixos que é fácil compreender, né? Vamos pegar lixo da mentira, o lixo aí do orgulho, da soberba, o lixo aí de roubar, de matar, de se prostituir, o lixo de pornografia, o lixo de adultério, o lixo de cobiça. Então isso é mais fácil, porque a pessoa sabe que está convivendo com aquilo, é perceptível, e ele tem que tratar isso, tá? E aí ele confessa, pede perdão, pode ir olhando os outros meus vídeos, e o Espírito Santo vai limpando, ele vai trabalhando junto com você para que você fique livre destas coisas. Isso é cura interior. Agora tem um lixo mais profundo, que poucos entendem, e eu quero aqui dar um testemunho de um amado irmão que também trabalha nesta área, e ele ministrando sobre cura interior. Um rapaz foi até ali o altar pedindo ajuda porque ele tinha, sabe o que? Síndrome do pânico. E quantos não têm síndrome do pânico? Ou seja, quando o síndrome do pânico entra, ou na verdade ele está tendo, é porque em algum momento na vida dele entrou e alojou ali. Então é importante buscar a origem, tá? Depressão, busca a origem, síndrome do pânico, busca a origem, tudo busca a origem, tá? Isso é bíblico, já disse nos meus primeiros vídeos lá atrás.
Então o que aconteceu? Aí esse irmão, orando por ele, o Espírito Santo falou assim: o problema desse rapaz está no ventre, foi quando ele foi gerado. E aí esse amado irmão perguntou para ele, né? Desde quando você tem esse problema aí de síndrome do pânico? Ele falou: Deus de muitos anos, Deus de criança. E você lembra de alguma coisa quando você nasceu? Ele falou: olha, eu não lembro, mas minha mãe está aí, você pode chamá-la. Aí chamaram a mãe, e aí aquele pastor falou para ela o que Deus estava revelando e que houve algum problema no ventre, para que ela pudesse compartilhar e falar o que tinha realmente acontecido. Então ela pegou e abriu o coração e disse: olha, pastor, aconteceu o seguinte, eu percebi que o meu filho, ele tinha síndrome do pânico logo na adolescência. Então, para tentar ajudá-lo, eu coloquei ele no concurso de bombeiro, porque os bombeiros acabam ajudando nessa área também, né? Segundo ela tinha compreendido. E quando ele entrou na escola de bombeiro, fizeram lá testes e colocou ele, mais outros alunos, diante daqueles slides, aqueles filmes de incêndio, para saber como que cada um ia se adaptar, olhando para o fogo, pessoas morrendo e tudo. E aí colocaram lá aquele incêndio que houve no edifício Joelma. Alguns lembram, não sei, alguns que estão me assistindo vão lembrar, aqui no Brasil aconteceu, foi terrível isso daí, tá? E aí quando eles colocaram este filme aí, essa cena das pessoas se matando, se jogando e o fogo pegando todo mundo lá, este jovem, ele saiu da sala correndo com tanto medo, e foi o pior síndrome, foi a pior situação que ele teve quando viu aquilo. Ele foi para casa e ficou de 1 semana a 10 dias em casa, sem sair, de tão apavorado que ele ficou. A mãe então foi tratando aos poucos, mas aquilo não tinha, ele acabou perdendo o curso, não teve como trabalhar, então ele estava preso a isso. E aí quando ela estava compartilhando isso com o pastor, aí o Espírito Santo lembrou para ela quando foi a origem. Aí ela pegou e disse para o pastor assim: olha, pastor, o Espírito Santo está me lembrando aqui que olha que coisa interessante. Quando eu estava grávida do meu filho, exatamente quando aconteceu o incêndio no edifício Joelma, eu estava assistindo esse incêndio grávida dele. E naquela hora, quando eu vi as pessoas caindo, eu fiquei tão em pânico e tão apavorada, que aí eu acredito que isso também acabou afetando a minha gestação. Aí pronto, naquela hora o menino começou a chorar, e aí o pastor falou para ela: então, foi exatamente aí aonde entrou a origem da síndrome do pânico. Por quê? Querido, alguns lixos nossos estão no nosso subconsciente, independentemente se a criança viu ou não, porque nós herdamos isso pelo cordão umbilical. Então vocês podem olhar na ciência, é comprovado cientificamente, os médicos, tá? Traumas, problemas psicológicos, aquilo que nós herdamos. Já dei textos de doenças e maldições hereditárias, tá? Como Êxodo 20, versículo 4, que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, e ainda tem outros também. Por exemplo, é importante dizer aqui algo que a igreja ainda não tem acordado sobre a maldição de bastardia, ou seja, crianças que nascem fora do casamento. Você pode pegar lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 2, tá? Fala que um filho bastardo até 10 gerações não entra na congregação. Por quê? Porque as crianças, se você vê diretamente, parece que ela não tem culpa, tá? Mas no reino de Deus todos são culpados. Mas a criança não tem culpa se o pai e a mãe teve ele fora do casamento, mesmo que depois acertaram o casamento. Mas o ato ali foi feito contra os princípios de Deus. Então ali houve uma brecha e precisa tratar. Então aqui nem Deus nem eu estamos condenando nada disso. Nós só estamos mostrando que precisa tratar isso, tá? Então esses são os lixos que nós temos mais profundos na nossa alma. E aí como é que se trata isso daí, querido? Olha o segredo da cura interior. Perdão, é perdoar, confessar pecado e perdoar. Então esse pastor pediu para que a mãe pedisse perdão para o filho. Olha, mesmo a criança estando ainda sendo gerada na gestação, né? A criança praticamente já estava quase que formada, acho que é uma média de 6 a 7 meses na barriga. E aí então a mãe pediu perdão ao filho por ter assistido aquele drama, mesmo com ele ali, porque a criança é um com a mãe. Então quando a mãe está assistindo, a mãe está trazendo para o seu subconsciente, para a sua mente, todas aquelas informações, e aquilo passa pelo cordão umbilical, que vai também para a mente da criança. Por exemplo, a mãe não tem que se alimentar,
E como é que ela alimenta uma criança 9 meses, né, na barriga? Pelo cordão umbilical. Se a mãe passa nervoso, ela também transmite isso para a criança. Então a criança é um com a mãe, porque pelo cordão umbilical ela recebe tudo o que a mãe tem. E os médicos e a ciência provam isso. Isso também é bíblico, tudo bem? Então a mãe ali pediu perdão, e quando ela pediu perdão, a criança começou a chorar, e eles se abraçaram, e foi uma coisa linda e maravilhosa. Aquele agora já não era mais adolescente, aquele rapaz de 24 anos, isso agora já tem uma outra idade, porque já faz um tempo esse testemunho. Hoje ele está liberto, não tem mais síndrome do pânico, e hoje ele está livre, hoje ele trabalha, hoje ele segue a vida dele. Então, graças a Deus por isso. Então, esse testemunho ele é muito importante, porque eu tenho certeza que muitos estão nessa mesma situação. Até no outro, eu posso contar também um testemunho que aconteceu com a minha filha. Eu tratei isso logo, de imediato, para não passar muitos anos. Sempre tratar na raiz, sempre tratar com a origem, não deixar muito tempo, porque senão fica mais difícil. Aí, lógico, é o Espírito Santo que é misericordioso, traz, revela e mostra aonde está a sujeira da nossa alma. Ali era um trauma, tá, de memória no seu inconsciente, naquela criança vindo pela mãe, e que depois de anos o inimigo vai e saca aquela carta, um direito, uma brecha que ele tinha, porque aonde que o inimigo tem direito em brechas, né? Onde ele tem legalidades? É quando o pecado, seja do pai, da mãe, do filho, não é confessado. Então, volto a dizer, onde está o segredo da cura interior, que agora não é mais segredo, é só praticar. É pedir para o Espírito Santo revelar aonde está a sujeira interior, no mais profundo, da consciência e do inconsciente. Depois, confessar esse pecado, clamando o sangue de Cristo, e pedir perdão a Jesus, e muitas das vezes é você liberar perdão para aquela pessoa, e aí então todos são curados, todos são libertos, e ali naquele momento aquela pessoa é limpa, e o Espírito Santo então entra, faz toda a limpeza, e ali o sangue de Cristo purifica, e diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessares os vossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar. Então, da nossa parte, a gente confessa pecado, e da parte de Deus, que Ele sempre faz, Ele perdoa e Ele purifica. E assim vai para todos os outros itens que estejam na tua alma, no teu consciência, na tua mente, no seu subconsciente, que seja no seu espírito, no seu corpo, e aí você então vai permitindo. Lembra do livre-arbítrio? Vá permitindo que o Espírito Santo, no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, vá tomando conta agora. Deixa ele entrar no seu quarto. Deixa ele entrar lá no banheiro junto com você. Deixa ele na cozinha, deixa ele na sala. Deixa ele assistir tudo que você assiste. Deixa ele ver tudo que você vê. Deixe que ele faça isso e tenha comunhão com o Espírito Santo. E sempre perguntando, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. E também sempre falando com o Espírito Santo. Eu sempre falo muito isso. Espírito Santo, traz à minha memória qualquer coisa que eu esteja fazendo que não te agrade, ou se tem algo em mim que não te agradou, que eu já esqueci, traz à minha memória para que eu possa lembrar, porque eu só posso confessar pecado e pedir perdão daquilo que eu fico consciente e daquilo que eu sou lembrado, porque se eu não lembrar, não tem como confessar. Então o Espírito Santo é o mais interessado em limpar a casa que é dele agora, tá? Então lembra, por que o Espírito Santo não chega e já vai limpando tudo de uma vez do jeito que ele quer? Porque volta a dizer e termino aqui, porque o Espírito Santo, ele só limpa os cômodos do seu interior, os quartos do seu interior, o seu espírito, alma e corpo, se você permitir, se você confessar e se você pedir para que ele verdadeiramente sonde e veja se há algum caminho mau e que ele possa verdadeiramente iluminar aí o teu coração, a tua alma e o teu espírito, a tua mente, para que verdadeiramente você e eu sejamos um com o Espírito Santo, com Jesus Cristo e com Deus. Sabe para quê, queridos? Para que possamos voltar muito mais. Não vamos ser igual a Adão agora nesse corpo, tá? Mas, porque esse corpo aqui, a natureza do pecado não vai sair.
tá? Isso aqui, enquanto estivermos aqui, nós vamos morrer. Mas podemos sim, ainda hoje, vivermos uma vida santa e perfeita, mesmo com a natureza do pecado. Mas por quê? Porque a natureza do pecado ela vai estar mortificada ali pela cruz de Cristo, e eu e você, enquanto andamos, só permitimos que a vontade do Espírito Santo seja feita nas nossas vidas. Aí, quando o Senhor voltar, o Senhor vai nos chamar, glória a Deus, seremos arrebatados ou vamos ser ressuscitados e vamos ser transformados no abrir e fechar de olhos. Teremos um corpo agora ressurreto, um corpo santo, sem mácula, sem defeito, sem pecado e sem maldição. E quando o Senhor nos levar, seremos igual a Ele, um corpo de glória, e viveremos com Ele para todos sempre. E nunca mais haverá maldição, nunca mais haverá lágrima. E diz no livro de Apocalipse que Ele enxugará todas as lágrimas. Ok? Mas enquanto isso não chega, nós hoje vivemos pela fé, pelo Espírito Santo, permitindo que Ele limpe toda a nossa casa. E isso é cura interior, é permitir que nós sejamos santificados. Ok? Então, já temos a graça. Agora nós temos que nos santificar. E a santificação cabe a mim e a você permitir que o Espírito Santo tenha total senhorio sobre o nosso ser tripartido. Lembra de 1 Tessalonicenses 5:23, acho que é isso, tá certo? Que nós temos que apresentar ele corpo, alma e espírito, íntegros, irrepreensíveis, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Olha, se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva. Se você de repente não está recebendo os vídeos e você já é inscrito, então cancele e entre de novo, porque eu não sei, algumas pessoas não estão recebendo meus vídeos, tá? Mas é importante, esse é um canal, a luta é forte, eu sei que por trás de todo um sistema, o inimigo também tenta impedir que as pessoas recebam esses vídeos, porque, amado, não é porque sou eu não, mas aí nós temos nos empenhado para trazer a verdade para cada um de vocês. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Então continue orando, então se inscreva, divulgue este canal em todas as suas redes sociais, porque, e outra, dê o joinha aí, por quê? Porque quando você faz isso, cada vídeo que eu vou colocando aqui novo, aí o YouTube te avisa para que você não perca nenhuma mensagem, tá bom? Que Deus abençoe ricamente o seu coração e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço.